Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ruth do canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E o tema de hoje é rega das suculentas. Como eu molho as minhas suculentas? Como eu faço a hidratação dessas lindezas? Se você gostou do tema do vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho. Toda semana eu estarei compartilhando muitas dicas no cultivo dessas lindezas. Então agora, gente, eu vou mostrar para vocês, vamos falar um pouquinho sobre regas, como eu molho, como eu hidrato as minhas suculentas, né? Qual a importância da rega para o desenvolvimento dessas lindezas. E uma das perguntas mais frequentes, gente, que nós temos por aqui é como regar as suculentas? De quanto em quanto tempo eu rego as minhas suculentas? Quantas vezes na semana eu rego as minhas suculentas? As pessoas perguntam bastante. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre regas e qual a importância, né? Qual é a importância das suculentas? Quantas regas? É muito importante você estar regando? Será que faz falta a quantidade de água no desenvolvimento dessas lindezas? As suculentas, gente, como qualquer outra planta ou ser vivo, ela precisa sim de água para sobreviver. Há um grande mito, né, que falaram que suculentas não gostam de água. Isso não existe. Se você não regar da maneira correta as suas plantinhas, elas não vão se desenvolver da forma correta, elas não vão ter saúde no desenvolvimento, elas não vão se desenvolver saudáveis. Isso vai fazer com que elas fiquem mais suscetíveis a pragas e elas adoeçam mais rápido. Então, gente, regar as suas plantinhas é extremamente necessário. A rega, ela é tão importante quanto a qualidade do substrato. Para você ter uma suculenta saudável, bonita, colorida, você tem que fazer o quê? Dar um bom vaso para ela, onde ela, né, possa se desenvolver, um substrato adequado, que a água entre e escorra rápido, tá? E a quantidade de regas. A quantidade de regas da forma correta vai fazer com que ela se desenvolva, com que ela cresça, com que ela se multiplique e fique linda aí no seu jardim. É um conjunto, gente. O tipo de vaso, o tipo de substrato que você irá usar na sua suculenta e a quantidade de regas, assim também como a quantidade de luminosidade e de sol que você vai dar para sua plantinha. Então, é um conjunto que tem que estar harmônico, ele tem que ser adequado para o seu tipo de planta, para que ela se desenvolva e que ela fique bonita no seu jardim. Se você não der esses componentes, todos esses itens não estiverem adequados à sua plantinha, infelizmente, a plantinha não vai se desenvolver. Por isso que às vezes tem tantas pessoas que dizem: ah, Ruth, a minha plantinha não se desenvolve, a minha plantinha não está crescendo. O que eu estou fazendo de errado? Existem dois fatores, gente. Ou é a quantidade, o excesso de regas que vocês estão dando para as suas plantinhas, que também é prejudicial, ou a falta dela. Muitas das vezes as pessoas ficam antenadas ou elas se concentram, né, mais na quantidade, no excesso, que a gente sabe que realmente ele faz muito mal. Mas a falta também vai fazer, gente. A falta de regas também vai prejudicar o desenvolvimento da sua plantinha. E qual é o espaçamento entre uma rega e outra? Então, gente, esse espaçamento, quem vai saber, né, qual é o tempo exato para molhar é você mesmo, tá? São vocês mesmos. Cada pessoa vai observar o seu clima, o seu cultivo e o tempo que leva para o substrato secar. Porque qual é a regra máxima, né? A regra máxima é só molhar quando o substrato estiver totalmente seco. Aqui a gente percebe que já está na hora de fazer a rega. É uma plantinha que está enraizando, então ela tende a secar um pouquinho mais rápido, ela tende a ficar um pouquinho mais assim com as folhinhas mais murchinhas. As primeiras que eu mostrei para vocês estavam bem hidratadas, aquelas já tinha feito a rega. Tanto essa quanto aqui, a Silver
queen, aqui elas já estão há algum tempo sem receber água. Então, essa estante aqui já está na hora, gente, de eu fazer a rega novamente. Então, eu só rego quando o substrato ele está totalmente seco. E às vezes eu espero até mais 1 ou 2 dias, para ter certeza que eu vou fazer essa rega e não vai apodrecer as raízes da minha plantinha. Porque vocês sabem que água em excesso, ela vai trazer doenças. Ela vai fazer com que a plantinha apodreça as raízes, ou de repente ela seja atacada por fungos ou cochonilhas. Então, gente, enquanto eu vou regando, eu vou mostrar para vocês como eu faço as minhas regas, a gente vai conversando. Então, existe 2 formas de estar regando aqui as minhas plantinhas. Eu poderia vir aqui com a mangueira, molhar elas de mangueira, ou eu posso estar, regando aqui com o regador. A mangueira, gente, eu utilizo mais nos dias mais secos, aqueles dias de sol, de bastante vento. Como hoje, está um dia assim, ó, nublado, chuvoso, tem previsão de chuva nas próximas horas, então eu vou fazer uma rega com o regador, uma rega mais superficial, não vou estar molhando tanto, eu vou dar água para elas, mas não da forma que eu daria se eu estivesse usando a mangueira, tá? Então é dessa forma que eu rego, tá? Os dias de chuva, que eu percebo que tem muita chuva, eu venho aqui e faço a rega, uma rega mais não tão abundante quanto, tem pessoas que dizem, que deixa o substrato secar bastante, bem sequinho, depois você pode vir fazer uma rega abundante. Eu faço essa rega abundante, gente, como eu falei para vocês, nos dias que tem um sol mais bonito, que o dia está mais seco, que a previsão é de mais chuva, então eu faço. O dia que está dessa forma, como eu mostrei para vocês hoje, eu venho aqui e faço uma rega não tão abundante. Por quê? O que vai acontecer aqui é que essa quantidade de água que eu estou dando para elas, gente, vai ser o suficiente para deixar elas hidratadas, tá? Elas já absorvem a água do ar, entende? Quando o dia está muito úmido, elas absorvem, pelas folhinhas a água do ar. Então, não há necessidade de fazer uma rega tão abundante. Então, eu vou estar regando elas, ó, dessa forma aqui, como eu estou mostrando para vocês, é desse jeito que eu faço. Então, eu quero mostrar para vocês como eu faço, tá? Então, a gente está aqui, esquece as outras pessoas, o que elas fazem, Hoje eu estou mostrando como eu faço e como tem dado certo aqui no meu jardim. O meu clima é um clima úmido, chuvoso. Então, é dessa forma que eu aprendi com elas, observando, A gente vai aprendendo com as plantinhas e é dessa forma que tem dado certo. Então, em dias com bastante sol, vento, mais seco, eu faço uma rega com a mangueira, eu molho com a mangueira. E os dias que tiverem mais úmidos, chuvosos, com previsão de chuva, eu venho e faço uma rega com o regador. Por que eu estou regando? Poderia deixar elas sem regar? Sim, mas já está na hora de estar regando. Se eu não regar, elas vão ficar muito tempo sem água e elas sofrem, gente. As plantinhas sofrem sem a umidade. Elas precisam sim, de água. Suculentas, elas precisam de água para crescer e ficarem bonitas. Gente, não se engane. Suculentas gostam de água sim. Suculentas precisam de água sim para crescer, se desenvolver e ficarem bonitas. Se você não der a quantidade de água necessária para essas plantinhas, elas não vão ficar assim, ó, com as folhinhas gordinhas, bonitinhas, rechonchudinhas, que ficam tão lindas e que nos encantam tanto. Tem pessoas que cultivam suculentas, mas elas estão sempre desidratadas, elas quase não crescem, elas ficam muito minguadas, é a falta de água. Você quer fazer um estresse hídrico para sua plantinha ficar mais colorida, como aqui, ó? Faça, mas não exagere, gente. Tudo em exagero faz mal. Em vez da sua plantinha ficar linda e colorida, ela vai começar a adoecer e vai ficar mais suscetível a pragas, tá? Eu falo isso porque eu já
Aconteceu isso para mim aqui no meu jardim e eu passo para vocês, sempre eu estou, né, relatando para vocês aquilo que é de experiência minha, aquilo que eu aprendi com as minhas plantinhas. Então, a quantidade de regas, na quantidade normal, a quantidade exata, tem que ser dada para elas, tá? Então, regue elas, né? Quando o substrato estiver seco, isso vai variar de clima para clima. Aqui para mim, no verão, gente, é em torno de 7 dias, 7 a 8 dias, às vezes até menos, eu já tenho que estar regando. E aquilo que eu falei para vocês, não tem fórmula, tá? Eu vou observar o substrato. Às vezes eu molho uma vez a cada 5 dias, às vezes uma vez a cada 7 dias, isso no verão. Na primavera, verão, que é mais quente, que seca mais rápido. Já agora no outono e inverno, esse distanciamento entre uma rega e outra, ele aumenta. Eu já teve períodos no inverno de eu ficar até 15 dias sem molhar. Mas por quê? Porque foram períodos muito úmidos, frio, o substrato ele seca, mas muito lentamente, e como a umidade do ar aqui é sempre muito alta, elas, né, como eu falei para vocês, né, as suculentas, elas absorvem essa umidade do ar, então não havia necessidade de estar molhando, tá? Então é dessa forma que eu rego as minhas plantinhas, sempre quando o substrato estiver totalmente seco, e eu nunca deixo elas muito tempo sem água, gente, elas ficarem desidratadas demais, tá? Por isso que elas crescem, elas se multiplicam. Olha que coisa linda aqui esse colar o colar de princesa, gente. Ele tá acordando, tá ficando tão lindo, tá ficando tão bonitinho. Agora ela vai começar a formar essas rosetinhas, ela fica maravilhosa. Então, capricha aí, tá? Tome cuidado, regue certinho as suas plantinhas para que elas cresçam, elas se desenvolvam, para que você tenha muitas suculentas lindas aí no seu jardim, com as folhinhas sempre bem gordinhas, bem hidratadas e saudáveis. Não há nada mais, né, melhor do que a gente acordar de manhã e poder ver uma suculenta assim, gente, ó, linda e maravilhosa. E como eu rego as que estão no tempo, né? Lá, as que estão em espaço coberto, né, eu falei para vocês, né? É somente quando o substrato estiver totalmente seco. Isso vai variar. De repente, uma vez a cada 5 dias, quando o tempo está mais seco, né? Com mais sol, quente no verão. Uma vez a cada ou 7 dias, ou às vezes até 15 dias no inverno, quando o tempo está mais úmido e mais frio, né? Porque aí o substrato ele demora mais a secar. E no tempo, como que eu faço essas regas das minhas suculentas no tempo? No tempo, gente, quem define é realmente o clima, né? O tempo, se está chuvoso ou se não está. Se acontecer de ficar até 15 dias sem chover, porque aí isso acontece, né, gente? Às vezes o espaçamento de chuva demora muito a acontecer. Então eu vou regar as minhas suculentas. Eu rego elas todas com mangueira daí, tá? Como são muitas, é mangueira mesmo. O substrato ele está totalmente seco, então eu venho e rego com a mangueira. Agora, se ficar chovendo, né, 2, 3 semanas, elas vão ficar na chuva. Todas essas que estão no tempo são suculentas já adaptadas no tempo, suculentas resistentes e que se realmente acontecer alguma coisa de eu vir a perder, porque pode acontecer da gente perder a plantinha sim, né? Como ela vai receber muita água, muita chuva, pode acontecer dela não resistir e eu vir a perder. Eu tenho outras, gente, como eu sempre falo para vocês, tudo que eu cultivo no tempo, eu tenho plantinhas, né, eu fiz mudas para colocar aqui no tempo e eu tenho a matriz. Se acontecer de eu perdê-las, né, eu tenho como repor. Aqui são algumas suculentas que queimaram no verão. Olha como elas já estão se regenerando, que é uma Orion. Essa outra aqui também, ela tá cheia de bebês. Gente, olha que coisa mais fofinha os bebezinhos. E ela já está ficando colorida, né? Olha a pontinha das folhas, que fofurice. Esse arranjo aqui eu vou refazer nos próximos dias. Eu vou estar repaginando ele. Isso é outro ponto bem importante, gente. A gente está fazendo essa troca de substrato, né? Fazendo essa aeração no substrato. Quando a gente mexe no substrato, mesmo que a gente não troque ele, mas que a gente, né, mexa, dá uma revirada nele, isso faz com que o oxigênio entre nas raízes das plantinhas e elas ficam lindas novamente. Então, meus amores, espero que tenha ficado bem claro para vocês essa questão de regas, né? Como regar, como a gente
deve fazer as regas para deixar as plantinhas saudáveis, né? E que isso é uma pergunta muito frequente, as pessoas perguntam muito, elas têm muitas dúvidas ainda, principalmente quem está iniciando o cultivo, de como regá-las, né? Para você não ter, quem está iniciando, para você não errar, só regue quando o substrato estiver totalmente seco. Se você fizer isso, você vai ver que as suas plantinhas vão ficar saudáveis e bonitas. Mas cuidado, não deixe secar demais. Não deixe secar demais, não deixe a sua plantinha sofrendo, tá? As plantinhas sofrem com falta de água também. É tão bonito a gente ver, né? Uma plantinha assim, ó, com as folhinhas bem gordinhas, ela bem hidratada, bonita. Então não deixe a sua plantinha sofrer. Dê água na quantidade correta para elas, que elas vão ficar lindas. Olha só aqui. Que coisa linda, gente. Fora o que elas crescem, né? Elas crescem muito, elas ficam muito bonitas. Então eu desejo tudo de bom para vocês, que vocês tenham muita paz, muita saúde, que vocês tenham sabedoria e que acima de tudo o Senhor Jesus esteja sempre com vocês. Eu deixo um grande abraço a todos e fiquem todos com Deus.